Bom dia, minha gente. Olá, professor Paulo. Nossa aula de hoje, nosso tema de hoje é a arte no romantismo. Estamos aqui com vocês mais uma vez para apresentar esse conteúdo. Esperamos que seja um tempo legal. Vamos estar bem tranquilos, né? E vamos trabalhar nesse conteúdo do romantismo, agora entrando no tema arte no romantismo. Quero parabenizar a todos aqueles que têm cumprido a sua missão, né? De estudar e cumprir as tarefinhas. Bem, o objetivo nosso, ao falar sobre a arte romântica, é estudar o romantismo nas artes visuais e como suas características exercem influência na atualidade. De verdade, quando falamos sobre o termo romântico, nós sabemos que isso é uma denominação empregada pela primeira vez pelo arqueólogo francês Alexis de Caumont. Isso, na verdade, em 1801, 1873, na obra História da Arquitetura Religiosa, Civil e Militar, publicada em 1830, o qual fazia referência à arte da Idade Média. Atualmente, nós sabemos que esse termo se refere à produção artística da Europa Ocidental entre os séculos VIII e que vai ali até ao século XII. Bem, as plantas em forma de basílicas, suas bóvedas e arcos de circunferência, suas colunas e capitéis mosaicos e afrescos retomam a cultura da cristandade clássica e bizantina, utilizando-se de certa forma dos mesmos símbolos, por exemplo, a valorização do passado, a legitimação do poder temporal pelo espiritual e a importância da cultura escrita e, por sua vez, do livro. Olha, a dramaticidade do romantismo nos influencia de verdade até hoje. Basta, por exemplo, ver um capítulo de uma novela para notarmos os efeitos da luz e sombra e o close numa expressão facial dramática. São elementos que cumprem sua função de aumentar a carga dramática da cena e têm raízes no movimento romântico. De verdade, nós sabemos que a arte romântica faz referência a um estilo que surgiu durante a Idade Média, mais precisamente lá onde nós falamos, naqueles séculos lá, séculos VI, VII, VIII. E alguns dizem que ele vai até o século XII e XIII. E esse termo está intimamente relacionado com a influência do Império, que dominou durante séculos quase toda a Europa Ocidental. Então, o romantismo. Os românticos, eles se caracterizavam por estar em oposição à arte neoclássica, que nós já falamos aqui nas aulas anteriores. Eles queriam se liberar das regras e valorizar o estilo do artista na obra. Ela se caracteriza por aderir os sentimentos, a imaginação, o nacionalismo e a natureza através das paisagens. Presenciamos, assim, um contraste entre o estilo anterior e o romantismo que surgiu por volta do século, digamos assim, século XIX. Século agitado, nós sabemos, por mudanças sociais, políticas e culturais causadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Agora, sobre a pintura romântica, e nós temos um exemplo aí do quadro
A Alma das Rosas, que você pode perceber, ela foi pintada em 1908 por John Waterhouse, e as características da arte romântica, nós vamos perceber entre elas que elas se aproximam muito da arte barroca pelo dinamismo, através da composição em diagonal, valorização das cores e dos contrastes claro e escuro, busca das emoções humanas e de fatos da história da época. Bem, vamos enriquecer nosso conhecimento, nossa prática agora. Nós vamos para a atividade 1. E o nosso propósito nessa atividade é mudar um pouquinho aqui, conhecer a estrutura formal dos poemas, distinguir texto romântico e não romântico e conhecer funções da linguagem, principalmente a referencial e a poética. O texto que nós vamos usar é o texto Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo. Vamos ler juntos? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva. Acorda a natureza mais louça. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, o dolorido afã, a dor do peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo, 1831-1862. Bem, agora é com você. O que é que você vai fazer? Este texto, ele tem algumas coisinhas para nós pensarmos. Responda aí. Esse texto pode ser considerado como literário? Por quê? Pesquisa na internet para você saber o que é um texto literário e responda, por favor. Eu creio que você já sabe. Esse texto é um poema. Por quê? Qual o tema central do texto? A visão da morte é tratada de maneira objetiva ou subjetiva? Explique. A linguagem predominante é conotativa ou denotativa? E aí nós informamos que a palavra conotativa é aquela que está sendo utilizada no sentido figurado, ou seja, aquelas cujas palavras, expressões e enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Já a denotativa significa que ela está sendo utilizada no seu sentido literal, ou seja, sentido que carrega o significado básico. Beleza? Tarefinha para você. Um abraço, queridos. Felicidade.